Senhoras e senhores, é um prazer estar aqui com vocês no Mentes Atípicas, nosso primeiro podcast, não é, que tem a assinatura dela, doutora Caroline Teles. Que prazer dar início a esse projeto, não é? A gente vem aqui com muita ciência, com muita intenção de ajudar você que tem um filho, uma filha atípica. E hoje o tema é fantástico, daqui a pouco a gente aborda esse tema, mas eu já quero fazer uma reflexão, trazer uma reflexão para você, que é a seguinte: tudo que a gente vai falar aqui, que serve para você, serve para outra pessoa também. Então é de fundamental importância você compartilhar tudo que você vai ouvir aqui, né? Tem muita gente, né? Nós estamos com muitos profissionais aqui prontos para tirar dúvidas suas e de outras pessoas também. Antes de falar do tema, eu quero convidar ela, doutora Caroline Teles, para dar as boas-vindas a esse primeiro passo do podcast Mentes Atípicas. E aí, vamos começar nosso primeiro podcast, Mentes Atípicas. Primeiro passo, né? Com convidadas mais que especiais. Será? Veremos, né? Sim, com certeza. Nossas fonos, né? Heloísa Ribeiro, Micaele, sejam bem-vindas. Vamos falar muito, né? Sobre questões que são do nosso dia a dia. Porque a fala é algo que realmente, né, acho que é o carro-chefe de quando os pais procuram algum atraso. Geralmente vem pela fala, né, a maioria dos casos. Então, assim, vai ser bem esclarecedor com vocês aqui, né, falando sobre o que vocês trabalham no dia a dia e o que eu também recebo. E então, a gente espera que vocês gostem muito, né, vocês. E vamos lá. Olha, o tema do nosso podcast de hoje, pessoal, é como deve acontecer o desenvolvimento da fala. Essa é uma dúvida sua? Nós estamos com as profissionais adequadas para falar sobre este assunto. Eu queria começar pedindo aqui que vocês se apresentassem. Vamos começar com a doutora Micaele. Pessoas especiais ganham presentes. Sim. Né? Apresente-se e a gente vai dar uma lembrancinha do podcast. Olá, pessoal. É com muito prazer que eu estou aqui participando desse podcast. Estou muito feliz. E eu atuo na área de linguagem infantil, também a aplicadora ABA, na questão do CA também. Então, assim, eu fico muito feliz de poder dar a voz às crianças que têm bastante dificuldade, sabe? Então, me sinto lisonjeada por estar nessa profissão e poder fazer com que a criança que não possa se comunicar, ela encontre ali aquele caminho comunicativo e possa se expressar de alguma forma. Perfeito, muito obrigado, doutora Micaele. Obrigada. E doutora Heloísa, fala com a gente, o sorriso fácil, né? Pois é, um prazer enorme, né, estar aqui com vocês, para poder compartilhar um pouquinho da nossa trajetória. É muito gratificante para mim, na minha profissão, poder trilhar esses caminhos e ver as conquistas das crianças. Para mim, eu acho que é o que eu acho de mais interessante e mais bacana é ver as peculiaridades que cada um tem, que seguem caminhos distintos, né, mas que encontram resultados incríveis. E a gente participar disso, ver as primeiras palavras, né, vibrar com a rede, porque não é só a gente profissional que vibra, mas a rede inteira que acompanha as crianças vibram junto. E a gente poder participar disso aí, para mim, é um prazer enorme e gratificante. Então, que a gente possa debater aqui um pouquinho, né, do que é que a gente trabalha no dia a dia, quais são as características que a gente encontra nas crianças que são pertinentes a gente estar colocando aqui e que a gente possa contribuir, pelo menos um pouquinho, né, para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo. Perfeito. Então nós temos umas lembrancinhas aqui, né? Pessoal, aqui nós ganhamos presentes também. É porque vocês não sabem, mas os bastidores, o que está acontecendo? Prometeram presentes assim fantásticos pra gente. Tô ansioso, inclusive. E aí vamos trazer também, né, alguns presentes para não saírem falando, não ganhei presente nenhum lá no podcast. Nós trouxemos, né, doutora? Vamos lá. Muito bem. Olha, pega no meu.
Muito obrigada pela presença de Obrigada. vocês. Oba! Estou um Obrigada. Os abraços vêm depois. Né? Chocolate. Pois é, eu também trouxe. Eu espero que vocês gostem. Sim. É uma, Micaele. Obrigada, meu amor. É uma lembrança para marcar o nosso momento, né, Egon? Olha aqui, que legal. Ela é muito caprichosa. Olha, gente, não sei se dá pra pegar aí, mas Doutora Caroline. entre mentes lindo. tem o nome do podcast. E aí, Você... é um mini calendário, um caderninho lindo. bolso pra gente anotar nossos insights, né? Legal. E para que a gente no dia a dia lembre desse momento Muito especial. importante os insights. Que bacana. Isso. Muito obrigado. obrigada. Então, Adorei, esse outro obrigada. Amei. E aí atrás eu botei o outro nome. Não, Nossa. não tem problema. Pronto. Tudo certo. Não tem problema nenhum. Muito obrigado pela consideração, pelo mimo, né? Sim. Vocês são incríveis. Olha só, gente, antes de fazer qualquer pergunta, doutora, eu queria muito que vocês entendessem a importância que vocês têm. Sei que vocês sabem disso, né? A começar pelo teu trabalho, doutora Carol. Muita gente está aqui ouvindo esse podcast porque a doutora Caroline Telles, ela decidiu, né, doar do seu tempo, ainda mais. A gente precisa entender o que está acontecendo aqui. E muitas famílias hoje, pessoal, precisando de informação séria, não é? Chega de buscar no Google informações que muitas vezes são informações aleatórias, acabam atrapalhando demais o desenvolvimento da fala das crianças, né? Porque, eu vi no YouTube, ou minha vizinha falou, né? Então, eu quero dizer o seguinte, nós temos uma comunidade com mais de 1000 famílias, né? E tudo isso começou com um sonho de doutora Caroline Telles. Então, ao vivo aqui eu quero agradecer, né, pelo teu desempenho, pela tua consideração, pela tua visão, né, de levantar essa bandeira e trazer profissionais excepcionais como vocês, né? Eu sou o cara que facilita a comunicação aqui, mas a senhora tem o brilho desse podcast, né? Podcast que tem um nome e a assinatura da senhora. O que a senhora pensou em trazer tudo isso? Por que tudo isso aqui, doutora? Porque, Egon, como muitos sabem, eu também sou mãe atípica e na época que meu filho teve o diagnóstico, hoje ele já tem 12 anos, a gente não tinha nada disso. A informação que a gente tinha era muito pouca. Na época não tinha rede social, que hoje a gente sabe que, né, as redes sociais aí tem bastante informação, também de qualidade, não só coisas que não são que tenham credibilidade, mas tem qualidade, e não tinha profissionais dispostos a falar sobre isso nas redes, então eu me senti muito perdida naquela época, e até mesmo os profissionais que atendiam meu filho não eram muito de passar as informações. Então eu acho que é uma forma da gente ajudar, né, quem está ali desesperado com diagnóstico, em busca desse diagnóstico, né, e eu acho que isso tem, pelos relatos que eu escuto, ajudado bastante. Eu sempre recebo feedbacks assim, todos os dias, de que é incrível a comunidade, as pessoas muito gratas, e isso realmente é muito gratificante. Isso reflete nas famílias que precisam, né? Sim. Inclusive, pessoal, eu vou deixar aqui o link da comunidade para que você tenha acesso e possa entrar e fazer parte dessa comunidade que ajuda muita gente. Conexão Atípica, que vocês dão aula lá, né? Sim. Não é verdade? Sim. Então, pessoal, antes de mais nada, eu queria que vocês respondessem para a gente por que fonoaudiologia, né? Você poderia atuar em qualquer outra área, mas o que eu percebo, principalmente aqui nos bastidores, pessoal, é que há muito amor no que vocês fazem, né? Parece que fica mais fácil, né? Eu vou até compartilhar conosco, nós estamos com uma pessoa próxima a nós, com um filho fazendo fono e tudo mais, e a gente vê o quão é complicado, desafiador, né? E é essencial. E é essencial, é verdade. Eu percebo que o trabalho de vocês tem essa palavra, é essencial. Por que fono, doutora?
Então, eu queria algo na área da saúde, Sim. que fosse ligado a crianças. Eu sempre gostei muito de crianças, né? E aí esse processo, eu comecei a pesquisar no tempo, a fonoaudiologia não era tão divulgada, porque foi há muito tempo mesmo. Hoje que a gente escuta mais, né, falando da importância da fonoaudiologia e tudo, mas no tempo, o curso não era tão divulgado. E eu comecei a pesquisar, então tinha várias áreas com as quais eu me identificava, né? Uma delas era a área de linguagem. Então, acompanhar esse processo infantil de desenvolvimento, de primeiras falas e tudo, foi o que me cativou e me trouxe para a fonoaudiologia. Ah, que bacana. Perfeito. E no seu caso, doutora Micaele, como chegou a fonoaudiologia na sua vida? Então, eu também queria alguma coisa na área da saúde, e então eu fui pesquisar, e assim, me apaixonei pela área no sentido de, é como eu falei anteriormente, de dar voz àquelas crianças que não conseguem se comunicar de alguma forma. Então eu vi nesse trabalho uma chance de ajudar essas pessoas, de me especializar na área, fazer o curso e me dedicar e passar essa segurança para essas famílias, de que seu filho pode falar, de que ele tem uma chance sim, de que além da fala nós que temos legal. diversos recursos. Sim. Então assim, foi amor à primeira vista e eu entrei de cabeça nisso, né? Saí de casa, fui morar fora para fazer o curso, então fiquei longe da família para isso. E deu super certo. Aí voltando, consegui me especializar ainda mais nessa área de linguagem infantil e tem dado super certo. E eu adoro ver a evolução dos meus pequenininhos. Ah, que legal. Eu adoro comemorar cada pequena conquista junto com os familiares e isso é prazeroso e honroso para mim. Então é Que basicamente legal. isso. Vocês estão vendo, né, que há muito amor envolvido Muito na amor. profissão. E é incrível, doutora, porque as pessoas estão trabalhando e o IBGE vai falar um dado assustador. Que 72% das pessoas que estão trabalhando hoje não estão satisfeitas no que fazem. E eu vejo muito prazer no que vocês fazem, né? E elas, assim, como elas acompanham, né, com muita frequência o paciente, elas criam vínculo, né? Muito. Com essas vínculos. crianças. E Com assim, elas. eu acredito que seja como se fizesse parte daquela família, porque você Nossa. está ali vendo a evolução, né? O passo a Sim. passo. O que geralmente a mãe e o pai esperaria que ela desenvolvesse, que eles vibrassem naquele momento que seria o esperado, Sim. as meninas vêm no consultório também. E aí eu acho que isso é fantástico, Sim. né? É E, fantástico. Carol, uma coisa muito importante também de ressaltar, que quando é dado o momento da gente dar aquela alta àquele paciente, ou que ele precise sair de uma cidade para ir para outra, eu sofro, nós sofremos. Uhum. Eu sofro demais, porque a gente cria um vínculo, tem Sim, aquela tem um ligação, apego, né? O né? apego. É. E aí é chororô pra cá da família, chororô pra cá, né, da minha parte. Então, Eu assim, é imagino. bem... Eu E admiro demais o trabalho de vocês. elas dão alta e eles não querem ter alta, né? Isso. E aí, não, Acontece. eu acho que tem alguma Acontece. coisa ainda que precisa trabalhar e querem ficar, né? Isso, E assim, inclusive, eu fui fazer recentemente uma devolutiva com uma mãe, eu disse, olha, sua criança já tá apta a receber alta. E aí, o que é que você acha? Ó, já adquiriu todos os sonzinhos da fala, 100%. Sim. Vamos dar alta? Não, não quero dar alta. Não, eu não quero que seja dada alta. Vamos ficar mais um tempo. E aí a gente tem que trabalhar essa segurança, Sim. né? Sim. Com ela, para que ela possa entender que o tratamento foi finalizado. Mas aí eu fiquei mais um pouco com a criança, né? Para poder dar aquela alta propriamente dita. Mas ficou tudo certo. Perfeito, excelente. Olha só, gente, antes de entrar no tema, a gente abordou muito bem, né, esses aspectos que nós tocamos. Nós admiramos o trabalho de vocês, essa é a verdade. E é uma honra pra gente ter vocês aqui nesse primeiro podcast. Não é verdade, doutora? Verdade. Quando as crianças vão falando, gente, há uma festa, não é? Porque fala a primeira Sim. palavrinha papai, né? Ai, Mamãe, fica aquela luta, né? Isso, Pra o que- água, isso. né? Água. Não, que eles. Eu não sei, porque Ou eles. não, porque eles escutam muito, Muito não, né? não. Aí eles reproduzem o não. Então, é um motivo de festa muito grande. E quando isso demora? Doutora, quando isso demora, talvez seja um dos motivos que levem mais crianças pro teu consultório. Com certeza, Egon. É o principal motivo, não só do meu consultório, mas eu acho que
de todos os neuropediatras, né? Porque os pais, eles não têm tanta informação de observar sinais que vêm antes disso, né? Isso. Que a gente pode até falar um pouquinho, então, como o contato visual, a atenção Sim. compartilhada, né? Uhum. Vem antes da fala funcional propriamente dita, mas as pessoas não conseguem, né? Não têm entendimento sobre isso. Mas a fala não. A fala é algo que todo mundo espera que o bebê de 1 ano ele já esteja, né, ali falando pelo menos mamã, papá. E quando isso não vem, né, o desespero bate. Bate. E aí é o carro-chefe mesmo de procura no meu consultório, é o atraso da fala. Só que quando a gente vai avaliar, tem muitos outros atrasos que com certeza vieram muito Já estavam antes dando disso. sinais. Né? Atrasos motores, às vezes atrasos Isso. motores gritantes e a família não percebe. Contato visual super rebaixado, a Era família isso que eu não ia perguntar. O percebe. que seria esses atrasos motores? Atrasos, por exemplo, na questão do sentado, engatinhar, até mesmo do andar, Uhum. né? Atrasos em várias áreas. E aí, o contato visual, como eu falei, o bebê ele já tem o contato visual com 12 horas após nascer. Ele tá mamando e tá olhando pro olho da mãe. Mas as pessoas não têm, pelo menos Sim. não tem muito essa percepção. Até por ignorância mesmo, Por né? ignorância, né? O próprio desenvolvimento da fala ao longo do primeiro ano, do balbucio, Uhum. que a gente também vai falar. Então, muitas vezes a gente tem bebês que não balbuciaram de jeito nenhum e ninguém procurou. E ninguém foi atrás. Por que esse bebê não tá balbuciando? Sim. Mas quando chega com 1 ano, se não falar mamã ou papá, aí é a hora de procurar. Né? Aí surge uma pergunta. Já estamos atrasados quando está com 1 ano a criança e essa criança já não está dando esses sinais? A gente espera, né, que com 1 ano a criança ela já desenvolva esse mamã, esse papá Isso. direcionado às pessoas que são sua mãe e seu pai, Uhum. né? Então isso já é esperado com 1 ano. A fala funcional do bebê. Antes eram mais balbucios, né? Sem muito sentido. Sim. Muitas vezes, até, por exemplo, a gente pergunta como é que foi a fala, e a mãe fala assim, não, com 6 meses já falava mamã, mas não é Isso. uma mamãe, Uhum. né? Ali é o desenvolvimento, né, daquele... Sim. E aí ela fala mamã, pá, não se referindo à mãe e ao pai. Aquilo ali não é. Falou mamãe, porque com 6 meses foi a primeira palavra que falou. E outra coisa importante, por que ele fala o papapá, mamamá? Porque são os primeiros fonemas que ele vai adquirir mais tarde, que são os bilabiais, o p, b, m. Então, por isso que ele fala dessa forma, primeiro papapá, mamamá, aí causa essa confusão realmente, Isso. né? E a família acha que eles estão falando mamãe e papai. Isso. Mas lá em casa Só que todos não. falaram papai primeiro, tá bom? Olha aí. E aí, quando completa 1 ano, né, de Sim. fato, aquele som está se referindo à pessoa. Sim. Né? Isso. Mamã para Precisa ser mamã para intencional, mãe, né? papá para o pai. E aí a gente realmente espera que a criança de 1 ano tenha pelo menos esse início, né, dessa fala funcional. Ok. A gente sabe agora um pouco, vamos entrar mais, gente, sobre o que esperar, tá bom? Mas a gente já sabe um pouquinho agora o que esperar dessa criança, né? Uhum. Mas, doutora Micaele, quando procurar ajuda? Certo. Quando você desconfiar de que, primeiro, que mãe ela tem um feeling muito aguçado. Então ela duvidou de alguma coisa, procura ajuda profissional. Tá na dúvida? Meu filho não falou isso, não falou aquilo, não tem um repertório para, digamos que 1 ano e 8 meses, não tem aquele repertório, fala pouquíssimas palavras, então vai procurar. E não dê ouvidos àquelas pessoas que dizem, não, espera mais um pouco, né? Isso é super importante. Aquela avó ou vizinha que diz, não, eu só falei com 5 anos. Nossa, Acontece exatamente, isso? acontece muito. Acontece, ou então, meu outro filho falou muito cedo, né, e tal, ou então muito tarde, e isso me impediu de procurar ajuda, mas é isso, no menor das dúvidas, procure ajuda profissional. Perfeito. Eu ouvi Pois isso, não? Egon. Eu Também? ouvi isso. Sim. Quando o João atrasou, né? Ele já tinha muitos João é seu sinais, filho, meu né? filho.
meu primeiro filho, ele já começou a dar sinais desde muito cedo. Eu costumo que desde que ele nasceu. Sim. Né? Mas aí, assim, naquela época a gente não tinha tanto conhecimento, né? Sim, A gente, que eu digo, eu mesmo sendo pediatra, a gente não tinha todo esse conhecimento que a gente tem hoje, né? Foi há 12 anos atrás. E aí, eu lembro muito dessa história de minha mãe, porque toda a família da gente falou tarde, seu tio falou com 6 anos, coisas assim que a gente sabe que não é, né? Sim. Mas acho que para dar um conforto, só que esse conforto é prejudicial, porque Com aí você certeza. se segura naquilo Isso, e e acha retardando. que realmente, né, o filho vai falar. E assim, isso nunca, para mim, isso nunca foi motivo de eu deixar de procurar, porque eu Sim. sabia que realmente, né, tinha muitos outros sinais além da fala já, e com 1 ano e 2 meses ele teve o diagnóstico, né, além da fala, tinha todos os outros sinais, andar na ponta do pé, não fazer atenção compartilhada, não tinha Sim. contato O visual. DSM-5 tá ali acontecendo. Tá todo, né? Então, essa questão aí é muito frequente. As famílias dizem muito. Porque minha mãe, meu esposo, sempre é a avó e o pai, que dizem que Na maior parte vamos das esperar, vezes, né? sim. Vamos esperar, porque Acontece, a família né? fala tarde. Eu já ouvi. 1 ano e 2 meses é considerado um diagnóstico precoce, Sim, é considerado. apesar dele, no caso do seu filho, já ter marcos já... Sim, fortemente, e principalmente para a época, né? Naquela época, há 12 anos atrás, não se falava muito de autismo, Sim, né? A gente não verdade. falava muito. Eu tive uma aula na faculdade de autismo. Na residência, a gente não atendia crianças autistas, a gente atendia doenças, né? Ali Sim. da pediatria, mas a gente Sim. não atendia os transtornos do neurodesenvolvimento. E a gente sai assim da faculdade. Hoje eu acredito que tem muito mais aulas sobre esse tema. Mas na minha época eu tive uma aula sobre autismo. Eu lembro como se fosse hoje, porque na época também João estava começando a apresentar alguns sinais e eu foquei muito nessa aula, mas só foi uma. Né? E poderia ser mais. Sim. Doutora Heloísa, deixa eu lhe Sim. perguntar uma Vamos coisa. lá. A gente entende agora, poxa vida, quando procurar ajuda. E como efetivamente uma fono pode ajudar nesses primeiros passos da fala do pequeno paciente? Então, a gente sempre começa por acolhida, né? A família, pelo encaminhamento. Veio de onde? De que profissional, né? Quem encaminhou você? Porque muitas vezes não só um profissional fez o encaminhamento, mas a criança veio porque a mãe estava desconfiada, né? Que geralmente a mãe tem aquela intuição mais aguçada e ela é quem faz essa busca, né? Geralmente, na maior parte das vezes é assim. Então, a partir daí, dessa anamnese que a gente vai fazer essa acolhida, a gente começa a avaliar, né? Para que a gente possa ver. Está ali de acordo com aqueles marcos, né, que a gente espera. Esses marcos de desenvolvimento é o que a gente tem hoje para que a gente faça essas comparações. Para não ficar, fulaninho, o pai falou, a avó disse que o pai só falou com não sei quantos anos. Ou então a gente vai lá e nós mesmos fazemos as comparações. O primeiro filho falou assim, né? Então tem muitas essas comparações. Para que isso não aconteça, existem os marcos, né? Que aí a gente tem eles que ali enquadram a criança dentro daquilo que se espera. Então, tem os marcos de fala e de linguagem, né? Poxa. Então, tem uma diferenciação aí que todo mundo fica dizendo, por que fala? Por que linguagem, né? Basicamente, a fala, ela tá ali dentro dos subsistemas ali de linguagem, mas a gente faz essa diferenciação para ficar mais fácil da gente entender um pouquinho esses mecanismos, né? A fala, o ar sai dos pulmões, passa por pregas vocais, né? E aí vem a articulação, incluindo lábio, língua, dente, toda essa estrutura miofuncional oral, né? Então, aí vem os fonemas. Então, tem os marcos de desenvolvimento dos fonemas e tem os da linguagem, que era o que a doutora Caroline e Micaele estavam falando agora.
né? Então, com 2 anos, eu vou falar um pouquinho bem resumido, né? Mas com 2, 3 meses, a criança, o meio de comunicação dela é o quê? O choro. O choro. Né? Então, Exatamente. a criança chorou, a gente vai lá ver o que é, ou ela fez cocô, ela tá com fome, né? Ela se comunica dessa forma, tá avisando. Bem legal. Então, vem ali, 4, 6 meses, a criança começa a fazer o balbuciozinho, né? E aí a gente não entende, mas ela também tá se comunicando. Geralmente a gente chama lá o bebê e fica brincando, e ele fica emitindo aqueles sons que geralmente a gente não entende, né? Porque ainda não tem significado. Então, com 7 meses a 8 meses, 9 meses, a criança começa a emitir os fonemazinhos, né? Já nesse período. Pá. Então, entre ali 12 meses e 1 ano e meio, a gente já tem ali as primeiras palavras, né? Que a gente espera que já tem ali entre 10 e 50 palavras, de forma funcional. E por que é importante ressaltar isso, né? Porque às vezes a criança começa a falar A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, né? E aí a mãe acha que a criança se comunica. E não, ela tá ali fazendo algumas emissões de forma não muito funcional, né? Que não entra dentro dessas palavras. E aí né? a gente pergunta, só te interrompendo Sim. um pouquinho, Lu. Seu filho fala, né? E aí Sim. fala tudo. Ele sabe o alfabeto alfabeto, ele e os sabe os números números. até 100, Isso. sabe as formas geométricas. Mas aí você vai conversar com a criança, pergunta o nome dela. Ela não sabe. Não sabe dizer mamãe, papai, né? Como é que o cachorro faz? Não sai. Isso. Né? Então, dentro dessas palavrinhas que a gente fala ali, tem entre 10 e 50 palavras, entre 1 ano e 1 ano e 6 meses, né? O que é que a gente espera? Palavrinhas funcionais. Sim. Como é que o gato faz? Miau. Como é que o cachorro Isso. faz? Au, au, né? Então, essas onomatopeias, elas entram também nesse quadro de palavras. Aí vem mais que esses quadros de palavras estão dentro dos marcos de desenvolvimento, Por de que eu tô linguagem. perguntando isso? Porque a gente sai daquela sensação de, poxa, o que é que o meu vizinho tá falando? O que é que eu ouvi de uma colega? E vai para a ciência. Isso. Né? Então, gente, a gente baseado está em evidências, reforçando né? aqui todas essas informações baseado em ciência. Uhum. Não é achismo, não é feeling. Não. Né? isso, Aqui é isso. ciência. Né? Então, principalmente, atentem para isso. A gente precisa procurar ajuda e nós estamos ouvindo aqui 2 fonoaudiólogas ensinando isso para a gente. Foquem na ciência. Pronto, então aí vem 2 anos. O que é que se espera de uma criança de 2 anos, né? Que ela junte palavrinhas já. Então ela já tá com um repertório aí bem maior, né? De 100 palavrinhas. E aí ela já diz da água, quer mamãe, bora passear, né? Não com todos os fonemas, nem sempre, mas ela consegue se comunicar dessa Isso. forma. E só uma coisinha, com 1 ano e 6 meses a criança ela vai se preparar, né? É uma preparação para quando chegar aos 2 meses dar aquela explosão de vocabulário, né? Então é 2 anos, isso né? é, tipo, é como se fosse uma preparação, Isso. entendeu? É tanto que com 2 anos e meio, a gente já espera que ela tenha em torno de 500 palavras, né? Que ela já Isso. tenha E uma já é compreensão. Uhum. Isso. Bom, médio, excelente. muito bom. Uma fala mais funcional, né? Sim. Que ela consegue comunicar aquilo que ela quer. Então, A pessoa vai isso. Nem sempre, né? Mas na maior parte das vezes, aqueles fonemas já estão adquiridos. Que eu vou dizer os marcos de fonemas também, porque é importante, né? Que a gente entenda. Então, 3 anos, 900 palavras. Então, ela já compreende, ela já usa pronomes. Bem antes, ela já usa pronomes, né? Eu, meu, teu. Permita-me, Então- isso tem alguma diferenciação de gênero? Por exemplo, menino ou menina, um vai falar mais do que o outro? Porque quando se tornam adultos, o que acontece com as sim. mulheres? Então, eu nem gosto de citar muito isso, porque tem gente que fica se apoiando nessas coisas, né? Eu tenho um Tem, filho, tenho um tem menino, sim. e aí eu não vou esperar que ele fale, porque as meninas falam antes. Muitas pessoas. Então, independente de gênero, né? Aí, embora os estudos coloquem que uma mínima parcela ali, um mínimo percentual, algumas meninas falam mais rápido, a gente não pode se basear nisso. Tem os marcos aí que independem de Isso. gênero, Isso. né? Perfeito, então Ambos fica os claro. sexos Isso. participam do mesmo
marcos de Desenvolvimento. desenvolvimento. Esses Não marcos tem não isso. tem sexo. Exatamente. Pra todo mundo, né? Isso. E é importante que a gente fale também que, por exemplo, os marcos de 2 anos ali, tem crianças que vão fazer aqueles marcos antes. Mas se eu Isso. chegar com 2 e eu não tiver o que eu espero, e passar daquilo ali e não tiver o que eu espero, é um atraso nesse marco, que Exato. precisa de intervenção, Isso. precisa ser investigado, né, que precisa procurar profissional. Então, o marco não é a idade mínima, é a idade Isso. máxima que a gente vai esperar. Perfeito. Dentro Se do marco desenvolva. tem Talvez ali. seja isso que as pessoas confundem, né? Isso, Isso. confundem Tem muito. meninas que são mais aceleradas, e não. de repente elas vão atingir aquilo antes do momento do máximo. Isso. Exato. Então, na verdade, no marco ele tem aquela linhazinha de Gauss, né? Que a gente chama, que é aquela que vai dando ali o padrão da fala que a gente espera. A gente nunca espera que ela esteja muito abaixo, né? Então tá um pouquinho abaixo, a gente já quer, liga o sinal de alerta, Isso já tá mesmo. tudo ligado, né? Então, com 4 a 5 anos, pronto, aí a gente já espera que a criança tenha aí uma fala semelhante à de Isso. adulto, né? Com todos os fonemas já adquiridos. Até os 5 anos ela precisa estar com tudo isso em dia. E aí, na questão que as meninas, doutora Caroline e Micaele estavam falando dos fonemas, é muito isso, né? O B e o M, eles são os primeiros fonemas que a criança adquire. Então tá lá. Por isso que eu acho que eles mamãe. Meu filho. Porque o B e o M são os primeiros. Papai. Não é mamãe. Mas aí. Pessoal, só para vocês entenderem, é o seguinte, eu tenho 3 filhos e todos 3 falaram papai primeiro. Aí aqui um complô, né? Inclusive com as profissionais, e a gente consegue comemorar demais quando vê os filhos falando, né? E a gente Sim. fica muito feliz. Mas conclua, minha querida. Então, com 2 anos, aí é que vem o P, o T, o D, o N, o Nha, também de galinha, né? Aí depois, com 2 anos e meio, vem O cã, o Cã, e o o Gã e o Nha, na Isso. verdade. Então, depois, com 3 anos, é que vem Os Vassajar, né? Que é o né? Os F, o S, o Z, o F, o V, o S e o Z. E aí tem muita, né, distorções desses fonemas, porque se você prestar atenção, eles têm o mesmo ponto articulatório, só que um vibra e o outro é surdo. Então, Exato. essas trocas costumam muito acontecer em crianças que têm otites de repetição, porque ela vai escutar assim, ó, fala da gente, bem abafada. Então, elas tendem a ter essas distorções, né, desses fonemas. E aí, com 3 anos e meio, vem o X, que é o X e o J, né, que aí também elas costumam muito fazer essas trocas. Então, Muito às frequente. vezes não Tem consegue muitos dizer casos. jacaré do J, e aí ele diz tacaré, né? Porque ainda tá lá no lábio dental. Então, nesses fonemas. O que também faz O parte cã desse que e eu já o vi gã. muito. Sim, o cã. Eu quero. Aham. Isso, o cã, o exatamente. gã, porque eles são ali, ó, dorso de língua, né? Lá atrás. E aí nem sempre a criança tem esse Isso. movimentozinho fortalecido para produzir esses fonemas. Sim. E aí depois, 3 anos e meio, 4 anos, a criança vem com L, lá, lé, li, lolu, ra, ré, ri, ro, ru, né? E os arquifonemas, AR é R, AS é S. De astronauta, de Isso. árvore, de arco. Fica bem- E o Mar. R é algo que a gente aí- vê que É um desafio. uma das coisas que mais O desafiam. Rzinho, sim, né? sim. E aí Esse vem R o vibrante, último. sim, o R Esse é o vibrante, último, né? nossa. Que as crianças adquirem. É o mais difícil. E é o mais difícil. difícil. Se você faz o R vibrante e tá de É. parabéns. Isso, porque você precisa Porque ter, ele é muito difícil, você né? precisa ter sua língua muito bem fortalecida para poder Isso. conseguir Para que verbalizar. o arzinho passe sobre Isso. ela e consiga fazer essa Principalmente vibração. sua Então, é um pontinha desafiador, de né? língua. Ela deve estar bem O R fortalecida. O R vibrante, de arara, De arara, barata. prato. Aí tem os Então, encontros eles são os consonantais. últimos, né? Que são os encontros com o R e com L de planta também. O P com L, o com Sim. todos os fonemas com L, Brasil. né? Brasil. E Abridor. com R.
aí eles são os últimos. E às vezes as mães ficam nessa preocupação, né? Tá lá o menino com 3 anos que não fala ainda o cã, o gã, por exemplo, e ele não fala o R vibrante, vamos antes pros outros, Isso. que Aí, tem uns que antecedem, aí eu sempre né? falo, ó, pessoal, vamos seguir uma hierarquia primeiro, né? Boa. Vamos primeiro Sim. começar do início pra depois a gente A chegar lá gente no R chegar lá, vibrante. sim. Então tem que Então, ter a gente toda uma vai conversa. vendo logo o que é que vem antes. Ó, já Isso. era pra ter o P, o B, o M, cadê esses fonemas, né? Uhum. E aí muitas vezes acontece deles não terem, porque criança que chupa chupeta, por exemplo. Nossa, Né? muito. Então ali, ó, o Cara, lábiozinho vamos bem falar sobre hipotônico, Muito. né? Que dificulta a produção desses fonemas, né? Então, eles têm que vir antes. Então, fortalecer esse lábiozinho, a língua, para poder fazer a produção deles. E aí a gente vai para os E próximos. tudo E aí isso a a gente vai- fono trabalha. Isso. Sim. E aí a gente vai seguindo essa hierarquia de aquisição desses fonemas. Isso. Então, por isso que a gente tem esses marcos de linguagem e de fala de formas diferentes. Porque olha tanta coisa que a gente precisa observar. Quantidade de palavras, né? Isso. Formas como elas são ditas. Então, e aí faz a junção dos dois para que a gente veja se a criança está dentro daquilo que a gente espera. E sempre é importante também a gente associar com possíveis causas, como Elo falou, a questão otite de repetição, será se aquela Isso. criança tem alguma perda auditiva, Isso. né? Uhum. Escuta de forma diferente. Então, todo atraso de fala, minha gente, principalmente crianças que não falam, elas devem ser investigadas, né? Para essa questão auditiva. É muito importante, né? Porque às vezes confunde diagnóstico, né? Por conta disso. Então é muito importante que a gente investigue. É importante que a gente veja o ambiente que aquela criança está. Se ela tem estímulos ou se ela está muito tempo na tela o tempo todo. A tela atrasa a aquisição também da Isso, fala. demais. Isso é muito. A gente tem vivido muito isso hoje, né, no consultório. Às vezes chega uma criança que ela passa o dia inteiro, né, na tela, porque a mãe trabalha, o pai trabalha, fica com a avó tem que fazer as coisas em casa. Isso aqui é meu dia a dia, que eu escuto todo dia, né? E aí, Mesmo todo Mas mundo não. sabendo, doutora Carol, mesmo do todo perigo mundo das telas. sabendo, as Sim. pessoas parecem não valorizar, né? Isso. E assim, é bem visível, porque quando a gente tira as telas, a criança vem, depois de uns 3 meses, totalmente diferente. Uhum. Vem Exatamente. falando muito melhor, Tem vem um olhando peso grande, mais, né? tem. O uso de telas tem E- um peso grande. com no certeza. desenvolvimento. E ainda tem Negativo, pessoas que né? acham Super que negativo. na atualidade, que a gente nem acredita, mas tem pessoas que ainda acham que colocar um desenho assim vai estimular a criança a falar. É porque o contrário, É o né? contrário, Na verdade é o contrário. Porque ela vai ficar ali no mundinho dela, não vai querer se repetindo, às vezes, socializar, aquilo, né, com o ambiente externo. Isso, repetindo às vezes vogais, Isso. né? Consoantes, números, cores. E aí a gente chega pra falar com ela e a criança não sabe nem falar o próprio nome. Totalmente né? disfuncional. Então, totalmente disfuncional. E até a questão, eu tenho pacientes que com certeza vocês têm também, que a mãe fala assim, doutora, ela canta as músicas, mas não fala. Por quê? Porque as pessoas acham Interessante. que cantar é mais difícil do que falar. E não é. Não é, tem muita Cantar. rima, né? Papagaio canta. É Sim. repetir, você tá repetindo Sim. aquilo ali, né? Mas Você- se comunicar é é outra diferente. coisa, É né? diferente. Para você realmente falar de forma funcional, se comunicar, você precisa Isso, saber o que você vai expressar. Você tem que pensar para poder sair. Tem que ser algo consciente, Algo né? consciente. E a Isso, música perfeito. você tá repetindo ali, Isso. né? Repetindo Tem sem uma nem saber o que é que você entonação tá que falando. favorece, né? Tem uma rima, uma É. entonação, palavras Isso. repetitivas, né? Que favorecem isso para a criança, para que ela aprenda de forma mais rápida, né? Não que isso não seja bom, é bom utilizar Com músicas e tudo. certeza. Mas o que a gente quer é que ela use de forma funcional, né? Exatamente. Perfeito. Então, que a gente utilize essa música para desenvolver Para a fala, agregar para a poder ela comunicação dela. ter um Não melhor para- contato, isso, com você, para ela ter um compartilhamento com o outro, né? Sim. E não para ela ficar repetindo por repetir. O que eu oriento, tá? Quer colocar música pra criança? Beleza, coloca. Agora não Sem a tela, sem a né? tela, sem o Isso, visual. sem a tela. Coloca Que só é ali ótimo. pra ela ouvir, que aí é legal, Isso. né? Aí pode. E a dá Tem uma certo. diferenciação importante nesse Uhum, aspecto. Sim. com certeza. E a criança, minha gente, ela aprende a falar
ouvindo as pessoas falando. Isso. E não uma tela que está ali fazendo repetições. Então, como é que eu estimulo minha criança a falar? No meio de gente, conversando com ela, né, contando histórias, lendo para aquela criança. Isso é muito importante. Interagindo com Interagindo, ela. a interação favorece a fala. Perfeito, perfeito. E a fala favorece a interação. Isso, Né? Então, uma isso. coisa tá ligada à outra. Eu quero tocar num assunto antes das telas, que a gente vai chegar nesse assunto que é muito importante, gente. Se você tem filho, que ele desenvolva, as telas atrapalham, né? Eu sou alguém que estou aprendendo aqui e elas vão reforçar essa informação. Mas, doutora Micaela, eu gostaria muito que a senhora falasse sobre um tema polêmico. Vamos polemizar agora? Vamos. Gosto de esquentar as Qual coisas. tema polêmico? Chupeta. Meu Deus, Chupeta, eu vou até dar um criança, gole aqui na fala, minha comunicação. Minha Vamos falar gente, sobre isso. Assim, bate uma tristeza na hora, quando eu pergunto, sua filha chupa chupeta? Sim, eu digo, ai meu Deus, não acredito. Porque é isso, vai atrasar a fala. Ela não vai conseguir atingir ali os sonzinhos pertinentes para a idade dela. Então tem que cessar, Cortar. tem que cortar. Exatamente. Além do mais, a arcada dentária, né, fica toda danificada. Verdade. E assim, todos os sonzinhos da fala vão ser interferidos ali por a chupeta, por uso de chupeta. Então não é legal, eu sempre oriento a retirada, fazer uso de estratégias para que possa fazer essa retirada aos pouquinhos, ou enfim. Por exemplo, alguma estratégia para substituir a chupeta pelo quê? Alguma coisa, talvez, que a criança, algum tipo de reforçador positivo que a criança goste muito, por Sim. exemplo. Ou então ir diminuindo os minutos de uso dessa chupeta, por exemplo, né? Tentando fazer com que a criança, de repente, esqueça, né? Algumas coisas. O mundo Esse- perfeito? Pois não. Esse uso da chupeta, de mamadeira, dedo, todas essas sucções aí, minha gente, Isso. são prejudicial. prejudiciais, né? Exatamente. Então, não só modifica a questão motora da criança, né, para depois interferir nessas questões fonêmicas, mas também ela com a chupetinha na boca, ela vai falar pra quê? Exatamente. Ela tá ali, né? E com a pessoa dando tudo que ela quer sem ela tempozinho pedir, dela, né? Sim. né? Então tá ali descansada, Aham. a boquinha tá ocupada o tempo todo, né? Então vai dificultar ainda mais esse desenvolvimento, Ou né? seja, Não só essas é. questões de motricidade isso. oral, mas também Su- de desenvolvimento de é. linguagem, Sua né? intenção comunicativa, ela vai estar prejudicada por conta disso. E, Egon, essa questão do substituir, eu sempre digo a todo mundo, tudo que a gente tira, a gente precisa repor, né? Então, não tem como a gente chegar ok. para a criança, vou tirar de você e você veja aí, vai ficar chorando, né? Então, tira a chupeta. Se é na hora de dormir que ela usa a chupeta, é na hora de dormir, ótimo. Então, vamos deixar a chupetinha do lado, mas a gente vai substituir pelo quê? Né? Então vai substituir por uma história, a gente vai substituir, porque a chupeta antigamente, minha gente, era o quê? Consolo, né? É o consolo verdade. da A gente chama de criança. consolo, né? Certo? isso, Então, é o consolo da criança. Então, a gente que consola é a criança, né? Vá fazer alguma coisa, então vá contar uma história. Tem que fazer essa substituição. Não tem como a gente chegar, se hoje eu chegar e disser, ó, você não usa mais o seu celular, retirei. Tu vai ficar olhando a cara pra cima, né? Mas agora se eu disser, ô Egon, você não vai mais usar o seu celular porque você vai precisar estudar, né? Assim que a gente faz com as outras coisas. Então, com a chupeta é a mesma coisa, né? Então, não é só tirar e jogar fora. Vamos lá, jogar fora. Não. Tem que tirar e tem que dar o consolo. Isso, Pra por isso que os substituir. reforçadores positivos são muito importantes, Isso. que é tudo aquilo que a criança gosta muito, fazer as substituições, né? Para não ser para não ser um processo muito ruim, Doloroso pra ela, doloroso, né? exatamente. Ó, E a gente vem, assim, ainda a gente vê muito chupeta, mas eu acho que vem diminuindo. Pelo menos eu tenho essa impressão. vem. Né? Porque, Bom. assim, a As questão da informações amamentação, né? Divulgadas. É muito bem orientada a questão da amamentação. Então, cada vez mais deixando de usar mamadeira, chupeta, né? Eu sou fono hospitalar também, né? E lá eu já dou todas essas orientações. Chupeta, não, mamadeira, não, né? Então, essas informações, elas são desde o nascimento, Isso. né? Então, quando vai batendo na tecla, eu já faço um susto muito grande, porque senão ele não vai falar. E eles ficam com medo. Né? E aí as mães já ficam, e tem umas mães que levam
Porque lá no hospital é proibido, não dá aqui, né, de levar chupeta, proibido. mamadeira, não pode, nem entra. E aí, quando eu vejo, eu digo, vem uma menina recolher sua chupeta. E essa já menina vou geralmente guardar. bota a culpa no pediatra, né? Se a pediatra chegar aqui e ver você de chupeta, você vai brigar com você. Minha gente, pra E briga? piorar, Briga, e sim. pra piorar, eles ainda colocam uma fraldinha amarrado na chupeta ou uma naninha, né? É, Aqueles bichinhos. isso, E aí que dá um complica peso ainda maior, mais, né? entendeu? Isso. Complica ainda mais. Então, eu oriento primeiro a retirar esses acessórios primeiro na Sim. chupeta para depois passar para chupeta propriamente dita. Isso. Entendeu? Isso Doutora, mesmo. então, tem uma frase que eu gosto de Siddhartha Gautama que ele disse que toda criança só faz aquilo que aprendeu. Uhum. Então, ela não precisa aprender a chupar chupeta, correto? O ideal é não chupar dá. chupeta, Não não oferecer. dá. porque senão fica mais difícil tirar. Aham. É porque as pessoas querem que tudo seja fácil, né? Ninguém quer escutar choro, ninguém quer amamentar, isso, ninguém Isso. quer... eu tenho Dispor de 3 tempo, filhos, nenhum dos meus filhos usaram chupeta. Que Nenhum. ótimo. Nenhum mesmo. Não sabem nem o que é chupeta. Uhum. Né? Então, assim, não sentem falta Sim. porque não sabem o que é, né? Então, Uhum. pra eles é natural não existir, nunca ter usado. Aham. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, doutora Carolina. Existe atraso normal ou atraso é atraso? Não, atraso é atraso. Não tem como um atraso ser normal. Atrasou, a gente vai investigar, né? O que é que está causando aquele atraso? Aham. Será realmente que é o uso excessivo de tela que deu uma atrasada? É falta de estímulo? Aquela criança tem alguma perda auditiva que justifique? É um transtorno do neurodesenvolvimento que a gente precisa investigar? Isso. Né? É um autismo? É apraxia da fala, né? É algum outro transtorno que esteja causando aquilo? Então, a gente atrasou, a gente não espera. O erro é esse, é porque as pessoas até sabem que está atrasado, né? Por exemplo, eu recebo crianças ali com 4 anos que não falam nada e eu não sei o que é que estavam esperando. Eu acho que é aquela história, porque fulano falou com 6, né? Vamos esperar. Mas assim, atrasou, já corre atrás, já procura o profissional. E, doutora Carolina, eu sempre digo, né, que a fala ela não é instintiva. As pessoas acham que a criança vai chegar com 3 anos e vai sair falando. Isso. Não é. A fala é aprendida. Vem Né? Ela é acontecendo aprendida. um processo para ser Precisa desenvolvido. que alguém ensine Isso. essa fala a ela, porque senão ela não vai aprender, ela não vai falar. É um né? ato complexo, né, Então, minha gente? sim. Mas E esse todos- ato é aprendido. Aí, ó, é o seu, Isso. o que você disse agora aí, sua citação, né? Sim. Né? Então, E Siddhartha Gautama. todos os marcos do desenvolvimento, eles são processos. Por exemplo, falando na questão motora, né? A criança sustenta o pescoço inicialmente. Depois a criança vai rolar, vai sentar, vai engatinhar, vai andar. A fala. Primeiro a criança vai com aqueles balbucios, choro, né? Processo. Tem um processo, Mesmo não é, por jeito, exemplo, não. chegou com tal idade, não falava nada, de e repente... aí vai falar tudo. não é Não é. Né? Então, por isso que os atrasos na fala, a gente deve observar desde o início dos balbucios, de né? falar E propriamente eu sempre dito. Isso. digo, no andar a gente não fica lá insistindo pra criança, bota o menino em pé, É. aí cai, você bota de novo, aí você vai e bota de novo. Uma fala é isso, Isso. do mesmo jeito, né? Precisa desse estímulo. Doutora Micaeli, eu tenho uma pergunta para a senhora. Veja só, quando a criança não aponta, não imita, eu já devo me preocupar? Porque o que eu estou percebendo aqui é que nesse processo existe coisas que acontecem antes do falar propriamente dito. Com certeza. O que esperar nesse aspecto? Então, doutora Carol começou a falar sobre Sim. esse assunto. Nós temos os pré-requisitos, né, de fala e de linguagem. Então, quais são esses? A criança ela precisa desenvolver as habilidades de apontar, de imitar. Ela precisa ter atenção compartilhada. Como que essa criança vai aprender alguma coisa se ela não me dá a mínima atenção? Se a gente não tem uma troca bacana ali, ou como é que ela vai conseguir solicitar algo se antes ela não consegue apontar para aquilo que ela quer? Então tem todo Um um contexto. contexto, ali. exatamente, para que a criança desenvolva primeiro antes da fala propriamente dita. Tá? Então é importante, antes de chegar na fala propriamente dita, a gente trabalhar essas habilidades com a criança
nas sessões, no consultório, entendeu? Perfeito. Isso E- é fundamental. Isso é Porque fundamental. eu tenho pacientes, e eu acho que todo neuro tem também esse tipo de paciente, que é, às vezes, aquele paciente que não olha, não faz atenção, não faz contato visual nenhum, não faz atenção compartilhada, a gente chama, ele não atende, né, ao Isso. chamado. E aí, às vezes, aquele paciente, ele faz muito tempo de fono e a fala não vem. Uhum. Por quê? Porque não foi trabalhado os pré-requisitos. Então, a isso. criança, para falar, ela precisa desenvolver. É como o desenvolvimento natural que vem acontecendo. Sim. Então, ela não vem ali ganhando atenção compartilhada até ela falar funcional. Então, a fono precisa desenvolver, né, juntamente, lógico, com as outras terapias, Sim, né, a terapia isso. ABA, para que aquele pré-requisito seja desenvolvido e a criança consiga responder ao que as meninas vão desenvolver. E uma coisa importante, a gente se pega muito nas expectativas dos pais. Sim. Porque eles chegam com uma expectativa muito alta. Pronto, começamos a primeira sessão. Daqui a quanto tempo ele já vai começar a falar? Aí eu não Tem posso. que ter pressa para começar e calma. Para os resultados. Isso, porque Isso, justamente né? é um processo. A criança não vai falar da noite para o dia. A gente vai dar os estímulos certos para que a criança desenvolva aquela fala com o tempo. Perfeito. Só que assim, ok, vamos trabalhar a fala, mas ela tem o contato visual? Não. Ela tem o apontar? Não. Então é daí que a gente começa, né? Exato. E uma coisa super importante, antes mesmo disso, de contato visual, atenção compartilhada, imitação, a gente também trabalha as habilidades básicas de atenção, o sentar, o esperar. Então é muito Exatamente. importante a gente também começar desse iniciozinho, entendeu? A criança precisa... Como é que ela vai aprender se ela não para, né? Pois é, Sim, verdade. Sim, Como sim, é verdade? nós trabalhamos. Então, Isso. nem sempre a dificuldade é só a fala. Existem dificuldades múltiplas, né? Ali, ao redor Isso. desse entorno dessa fala, que faz com que a criança não desenvolva tão rápido esse processo que nem os pais gostariam, né? Então, antes, e eu digo sempre, antes dele falar ainda tem várias coisinhas que a gente vai precisar ajustar, né? Que é o olhar, que é o sentar, todas essas pré-habilidades aí de fala que Micael passou agora, né? Então, tem Isso. que antes a criança aprender a brincar. Nem sempre elas sabem brincar. O brincar vem totalmente disfuncional. Desenvolve isso na medida que eles vão brincar, crescendo. ele é Isso. também aprendido, né? Então, vamos primeiro o antes da fala, é o quê? Então, são essas habilidades aí Então, Esclarecedor. prévias. muitas vezes, só para esclarecer a vocês, às vezes eu tenho um paciente que não tem condições financeiras de fazer todas as terapias. Sim. E aí ele vem muitas vezes sem falar nada, sem contato visual nenhum, sem atenção compartilhada. E Quero ir aí, logo pra fono. então é isso que a gente fala, eu quero ir logo para a fono. Não, você tem condições de fazer a fono e ao mesmo tempo fazer a terapia ABA. Pronto, tem, ok, não tem. Então a gente vai primeiro fazer a ABA para você desenvolver os pré-requisitos e depois ir para a fono. Perfeito. E isso é muito importante, minha Uhum. gente, porque assim, não é uma receita de bolo o tratamento. Não. Se todo mundo que chegar lá, a gente tem que, com fala atrasada, ó, vai pra fono. Aham. Vamos primeiro ver qual é a possível causa desse atraso, né? A gente vai ter que fazer algum exame, vamos ter que trabalhar os pré-requisitos, já que a criança não tem condição de fazer todas as terapias ao mesmo tempo. A Então, fala é tudo a é cerejinha ali do bolo, né? Isso. É a cerejinha. Pronto, depois que o bolo tá todo, aí Isso. vem, a gente Só coloca que a as cereja, pessoas mas querem o precisa- fim, não quer o isso. processo. Pois é. Né? A fala é o fim e o processo é bem mais, né? Mas- Doutora Então, Caroline, é esclarecedor, né, doutora Micaela, que vocês Aham. estão falando aqui, Com porque certeza. nós, né, pais, mães, a gente só quer que ele fale. Isso. Não sabe que tem todo um pré-requisito, né? Aham. Veja, o fato de não falar, doutora Caroline Telles, tem a ver muitas vezes com problemas neurológicos de maneira geral, né? Sim. Quais problemas podem acontecer para que dificulte a fala? Então, falando especificamente de problemas neurológicos, né, podem acontecer podas neurais,
inadequadas. Então, a conformação lá das sinapses, que são as conexões, Sim. né, entre os neurônios, Uhum. é comum, né, no desenvolvimento habitual da criança ocorrer podas, né, que são aqueles neurônios que não estavam sendo muito usados, né, o cérebro Serem descartados. descartar, né? Só que muitas vezes em crianças que têm transtorno do neurodesenvolvimento, como no caso do autismo, essas podas são feitas de forma errada Puxa. pelo próprio organismo. E aí, às vezes essa poda é feita numa área lá da fala. Então a criança tem regressão, que foi exatamente o que aconteceu também com meu filho. Ele com 1 ano falava em torno de 20 palavras. Então João inicialmente ele falou. E aí com 1 ano e 3 meses ele parou de falar tudo que ele sabia. Mamãe, papai, ele imitava os repente, animais. De repente ele parou de falar, né? Assim, dentro de 1 semana ele parou de falar. Então, isso aí é o que acontece nos transtornos, né? Nem sempre. Se não for a questão da poda, podem ser sinapses ali em locais que mexem nos centros da fala cerebrais, que são feitas de forma inadequada. Tem casos, tem alguns transtornos que a gente ainda não sabe de fato a causa, né? Então, às vezes são causas genéticas também. Então, essa questão neurológica, lógica, é muito importante. Mas é como eu falei, é importante que a gente veja as causas ambientais, como o uso de telas, estímulos. Que e atrapalham muito, demais. E Com as certeza. causas também auditivas. Sim. Né? Muita gente esquece da parte auditiva. Isso. E é muito importante. Então, aquela criança que teve otite de repetição e não está falando, às vezes o problema tá nisso aí. Né? E aí a gente precisa ver realmente o que é que aquela criança está ouvindo para poder ela falar. A gente fala porque a gente primeiro escutou, né? E Aprende a desenvolveu. falar porque ouve, né? Exatamente. Então nós precisamos ver como é que tá essa integridade de vias auditivas Isso. dela. Então quando, por exemplo, a criança chega para mim, que dependendo do contexto, né, do histórico ali da anamnese que eu tenho com essa família, e ela tem otites de repetição, alguma coisa desse tipo, aí eu prescrevo não, eu passo em caminho, no caso, para fazer um exame auditivo Isso. para a gente ver de fato como é que tá essa integridade de vias, né, que é Exatamente. super importante, Que porque às vezes normalmente acontece é com qual isso. profissional? Com Com fono, É. isso. Ah, entendi. Tem Tá. profissionais fonoaudiólogos que Que também fazem esses exames exames. auditivos. Isso. Ok. E Exatamente. quando esse paciente é um autista, por exemplo, muda a conduta? Como funciona isso, doutora Micaela? A gente pode efetuar, né, o encaminhamento para fazer também esse. Mas o que confunde muito é que a Sim. criança autista ela tem uma hipersensibilidade muito grande, né? Muito. Muito grande. Aí dá uma confundida também, mas sim. Porque também não impede da Isso. criança autista ter Ah, perda ter, auditiva. Isso, exatamente. sim. Ela pode Pois é. ter a Uhum. perda auditiva e pode também ser autista. Né? Exatamente. Entendo. Então, eu também faço o encaminhamento para fazer esse exame, que eu acho super importante. Então vai ficar óbvio pra gente, é uma pergunta óbvia na verdade, doutora Carol, nem toda criança autista vai ter dificuldade em falar. Sim, até porque a questão dos critérios de diagnóstico do autismo não envolve o atraso propriamente dito da fala. A gente fala de comunicação. Exato. Então a gente tem autistas que falam melhor do que todos nós que estão aqui. Uhum. Falam de uma forma bem Clara. né, clara, às vezes com palavras rebuscadas, que não são do nosso cotidiano, Sim. né, palavras que usavam antigamente e hoje não se usa mais. Uhum. Então, não é propriamente o atraso, mas sim a questão do uso da fala para socializar, né? A comunicação social, Perfeito. como a gente chama. Perfeito. Então, dentro dos critérios não tem lá dizendo atraso na fala, não. Tem dizendo assim, dificuldade, limitação em você organizar a comunicação verbal associada à não verbal, dificuldade Isso. de iniciar uma interação, de manter uma interação. Sim. Então, não propriamente dita a questão do atraso. Mas, claro que o atraso da fala é importante, porque 70% dos autistas vão ter atraso na fala. É um número alto. Muito alto. Sim, número bem alto.
Até porque eles têm essa dificuldade de contato visual, né? Isso Então tem a dificuldade da interação e fala isso, minha gente. É contato visual, é Perfeito. interação, né? Aprende-se a falar Isso. com Com essas Isso. trocas. essas trocas. Né? E muitas vezes quando se desenvolve, por exemplo, às vezes eu já peguei várias crianças que chegou ali pequenininha, com 1 ano e 8, 2, que não fala nada, faz a terapia, a aba volta falando, com 3, 4 meses. Falando por quê? Desenvolveu contato visual, aprendeu a falar, Sim. Isso. né? Então eu vejo muito isso. É bem interessante. Mas é importante que a gente diga, minha gente, que não está dentro dos critérios de diagnóstico do autismo a questão da fala ter que estar atrasada. E muita gente tem essa percepção de dizer assim, ele não é autista porque ele está falando. Né? Eu escuto muito isso. Não, como que é autista se a pessoa Se ele tá fala, falando. se ele está falando? Uhum. Não tem nada a ver. Agora, como é que ele está falando? Ele está usando aquela fala para se socializar, Se para se comunicar. comunicar, ou ele fala ali só para o que é do interesse dele, para o hiperfoco dele, ou para pedir o que ele deseja e pronto. E ele não quer manter um diálogo, ele não quer iniciar um diálogo, né? Então, o Sim. autismo é isso. Interessante, porque a gente começa a sair da forma, né? Isso. O que é para um não necessariamente é para o outro. Né? Pois Quem não? conhece um autista, conhece um autista. Isso. Não conhece mais de um, é só ele, porque todas as características são dele, peculiares dele. Exatamente. Então não tem dois autistas iguais, com características Exatamente, e a gente iguais, tem que não trabalhar tem. com todas as suas individualidades Isso. e não fazer comparativos, né? Se uma Isso. criança não tem, se uma criança tem determinada estereotipia, outra pode não ter. Se uma criança tem dificuldade na fala, outra também não pode não ter, né? Isso. Então, Isso. é nessa linha. Ô, doutora nessa Micaela, se a base. senhora pudesse resumir para irmos para o próximo bloco de perguntas, o que é que uma fono procura quando tem esse primeiro contato com a criança? Primeiro, ela procura fazer uma avaliação, né? Uma avaliação minuciosa, levando em consideração o comportamento, né? E interação social e a fala propriamente dita. Então, ela vai fazer um aparato, uma avaliação bem minuciosa a respeito disso para ver quais são as inabilidades que ela tem, né? Que a criança não tem, na verdade. Então, senhoras e senhores, fica evidente aqui que nós, meros mortais, né, precisamos procurar profissionais adequados, fonoaudiólogos, né, para nos orientar qual o melhor caminho para nossos filhos se comunicarem. Que não é só falar a comunicação, é agir também. A gente percebe aqui que tem muita coisa que eles podem fazer que nós não fazemos, ok? Bem, vou fazer algumas perguntas, pessoal. Vou começar com a doutora Caroline Teles e a senhora fala para a gente de bate pronto. Doutora Carol, meu filho só fala poucas palavras e ele tem 3 anos. Eu acho que ele não está atrasado. O que a senhora acha? Tá muito atrasado. Uma criança de 3 anos, ela já fala ali pelo menos umas 500 palavras, vamos colocar assim, já fala frases de mais elementos, né, de 4, 5 elementos, já usa pronomes. Então, é uma criança que já consegue contar uma pequena história, dizer o que aconteceu na escola. É uma criança bem funcional. Então, tá bem atrasada e merece procurar ajuda profissional. Doutora Micaele, meu filho, ele fala, mas eu percebo que ele não se Olha. comunica muito bem. Tem alguma coisa que eu devo me preocupar nesse aspecto? Então, foi o que as meninas aqui já abordaram. Às vezes fala porque emite aquele som, mas o som não tem sentido, né? Então ele precisa o quê? Se comunicar, interagir com o outro, interagir com seus pares, saber se colocar em diversas situações, saber responder. Então, tem essa questãozinha aí de fala e comunicação, né? Ok, muito obrigado. Doutora Heloísa, meu filho, ele tá passando uma fase um pouquinho complicada. Inclusive, eu conversei com a minha mãe, minha avó. Essa aqui é uma pergunta muito evidente e acontece sempre. E ela disse que eu só falei com 5 anos, então é só uma fase do meu filho, é um problema que eu tenho que resolver. Então, já falamos aqui, né? Os marcos de desenvolvimento. Então, os atrasos nunca é só uma fase, né? É diferente de, eita, a criança se comunica muito bem, e aí, vamos lá, nasceu o bebê na família, ele ficou mais tímido, e aí ele
passou a se comunicar menos, mas aí depois ele voltou a falar novamente. Pronto, ok, né? Mas ele já se comunica bem. Só teve um episódio ali de alerta. Mas todo o atraso merece atenção, né? Então não tem como a gente dizer assim, não, a criança fala pouco e é uma fase, daqui a pouco ele vai ganhar isso aí. Se não for estimulado, não vai. Ok, então por falar de ser estimulado, doutora Micaele, algumas dicas práticas para que as pessoas que estão nos ouvindo aqui possam aplicar em casa. Tá. Primeiro momento, o que é que eu oriento? Interagir com a criança. Ter um tempo para ela. É você ir sentar com ela no chão sem o celular, por favor, né? Sem nenhum distrator ali. E você sentar com ela e se comunicar, falar com ela à altura dos olhos e aí você inserir o lúdico, né? Importante inserir o lúdico, as brincadeiras, bolha de sabão, investe nos jogos pedagógicos que são bem legais, que tem jogos muito divertidos que as crianças vão gostar. Então é isso, interação, interagir. Eu vou só complementar, né? Por favor. Eu sempre digo assim, a gente precisa ter duas questões aí nessa estimulação familiar. Qualidade e quantidade, né? Então, qualidade das interações, minha gente, não é, eu sempre digo a mesma coisa, não é olhar a criança brincar, é ir brincar com ela, né? Então, a gente tem a mania de, tô olhando ali ele brincando, mas a gente não vai senta lá. Então, primeiro a gente precisa sentar com a criança, né? Estar da altura dele, para que a gente comece a ter uma interação maior com a criança, para que a gente ganhe realmente a criança, né? Então, nem sempre a criança, o adulto consegue brincar com a criança. O brincar é difícil, né? Se a gente prestar atenção, não é todo mundo que sabe brincar. Então, a gente às vezes chega para a criança, para estimular ela, o que é que a gente faz? Cavalo, ó, bola, vamos lá dizer bola. Não é assim, a criança não vai falar assim. Tem que ser né? de forma natural, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A criança tá lá brincando, principalmente a criança autista, né? Tá lá brincando. A gente vai fazer o quê? Senta. Primeiro só senta e observa a criança brincar. Não precisa de imediato já ir intervindo, né? Observa, brinca com coisas do interesse dela. E aí, você tá lá brincando com ela, jogou a bola, aí ela jogou de volta, aí você começa a levantar ela para o seu nível de linguagem, né? E aí é quando a gente pode ir dando esses estímulos mesmo de fala. E aí, vamos jogar a bola? Joga você também, né? Faz uma trocazinha de turno. Jogou! Agora, gol! De novo, gol. Então a gente não tá pedindo logo de cara, vamos dizer gol, diz gol, né? Porque a gente tem muito isso. E a pessoa às vezes então, nunca parou pra brincar com a criança. Aí quando o exatamente. já é exigindo. Já que faça. Então, conquista primeiro essa situação, né? E aí, quando você ganhar essa interação, aí a gente vai para quantidade. Então, quantidade, o que é quantidade? Todos os dias. Vamos dizer, 6h30, eu cheguei, tomei banho, jantei, pronto. De 6h30 até 7 horas, que isso é consistência, né? É rotina, constância. Eu vou brincar com meu filho, sem o celular. E vejam que são 30 todos minutos, os dias, né? 30 minutos, 30 não precisa ser mais disso. Às vezes você passa 2 horas no Instagram, 3 horas, e você não tira 30 minutos. Então, 30 minutos Pois é, isso é uma realidade. é realmente o ideal. Não precisa ser você todos os dias. Pode ser sua mãe, Isso. pode ser seu esposo, pode ser o irmãozinho. E às vezes... Mas que tire esse tempo. Porque aí você vai aprender junto com a criança. Se você não sabe brincar, você vai começar a aprender. Então os dois aprendem junto. A criança aprende a falar, você aprende a brincar. Né? E Então, às vezes... é um tempo ali realmente pessoal, de quantidade que a gente vai oferecer à criança, e eu tenho certeza que os frutos serão com certeza, né? progressivos, né? Vão ser promissores, não tem como não ser. Eu né? escuto muito isso dos pais. Ah, mas eu não tenho tempo.
eu trabalho até determinada hora, chego, aí vou fazer a janta dele, aí não tenho tempo, tô cansada. Mas aí entra o que a Elô disse, o tempo de qualidade. Minha gente, 40 minutinhos além de interação, né? Não vai matar ninguém, não vai deixar... Enfim, é muito legal fazer esse momentozinho. Isso. E aí você faz essa troca bacana Isso. que a Elô acabou de demonstrar. E o contato afetivo que você Sim. ganha com o seu filho. Com certeza. Sem dúvida. Né? Então não tem perca nisso aí, né? E Não a, tem e a perda, questão não tem. assim, Você de não vai que, perder nada. muitas com vezes isso. as pessoas fazem uma sessão por semana, 2 de fono, Uhum. e se não levar aquilo para o Isso. dia a dia, para a Com certeza. família, Eu acho que se uma- não replicar, né? O meu último tema foi justamente isso, né? Generalizar Generalizar o que a gente vê trabalhado na na terapia. sessão. Justamente. Isso. Se não fizer isso, não demora muito, né, a Sim. criança desenvolver. Então, eu acho que é todo mundo que tem que estar envolvido, a Sim. família, os profissionais, orientando também essas famílias, para que a coisa realmente funcione. Então, não dá pra gente dizer, não, só aquela 1 hora, 40 minutos ali na sessão vai resolver a fala. Tem tudo por trás, tem a questão Isso. das telas, né, de brincar com a criança, de interagir com a criança. Então, tá tudo por trás do desenvolvimento dessa fala também. Isso é E se importante. pensar nesse tempo, que é o investimento, né, que a família pode fazer, a mãe, enfim, o pai, mas aí é um tempo que, se tirado agora, mesmo que com sacrifício, que seja, né, inicialmente sacrificial, porque se não faz parte da rotina da pessoa, é uma coisa que você vai deixar de fazer para ter que fazer aquilo. Isso. Mas que é um tempo que você tá tirando ali para você não ter que ficar mais 1 hora, 2 numa terapia, né? Porque, Isso. querendo ou não, a maioria das pessoas não fazem todos os dias terapia, né? não Infelizmente. Isso. E só mais uma coisa, minha gente, que a sociedade mudou. Antes, as famílias tinham muitos filhos, Sim. né? As crianças brincavam na rua, não existia tela. Uhum. E a fala vinha com mais rapidez. É qualidade, De né? qualidade. Então, às vezes a mãe e o pai nem brincavam realmente com a criança, mas tinham os irmãos, tinham os amigos da rua. E hoje as crianças, elas vivem numa bolha, dentro de casa, assistindo celular, sem ninguém brincar com ela, né? O pai e a mãe chegam, não senta com a criança, às vezes vai falar com a criança, está olhando para o celular e falando com a criança. Como é que a gente quer exigir, né, que aquela criança realmente tenha um desenvolvimento adequado? E assim, se aquela criança não tiver realmente nenhum transtorno, nem nenhum diagnóstico, a fala vai acontecer, lógico que vai acontecer. Mas assim, poderia ser melhor, poderia ser mais, né? A gente vai sentir falta até dela conversar melhor futuramente. Então, a sociedade ela hoje está muito diferente e com isso muitos atrasos, né? Muitas procuras por conta desse comportamento social. A senhora percebe que há muitas desculpas voltadas a esse Muitas. aspecto, por exemplo, doutora Caroline, olha, meu filho já é autista, então ele não fala não, tá tudo ok, eu já sei que é assim. Isso. Onde poderia ser diferente, Na verdade, tem que ser diferente, né? independentemente. Independentemente. Então, vamos buscar. A criança já tem dificuldade. Se eu me conformo com aquela dificuldade, não vai acontecer. Não vai, se eu não buscar, se eu não fizer, né? Então, o pensamento tem que ser ao contrário. Uhum. Minha criança não fala, eu vou buscar que ela Isso. fale ou que ela desenvolva algum tipo de comunicação, se não for possível a fala, mas que ela consiga se comunicar. Perfeito. A criança alcança aquilo que os pais idealizam, né? Ah, que legal. Então é isso. Se os pais almejam muito que a criança fale, que ela vai fazer isso, porque os pais acreditam, né? Então eles precisam realmente acreditar que a criança vai falar, que ela vai se desenvolver bem. Primeiro começa com isso, com os pais acreditando, para depois acontecer o desenvolvimento da criança. Eu tenho Perfeito. uma dúvida. Se uma criança autista, que é não verbal, certo? Então ela não oraliza, né? Ela precisa fazer terapia com fono? Como é? Não, peraí. Uma criança que não fala, que é Sim. não verbal, Não verbal. por exemplo, ela ainda assim precisa fazer terapia com Sim, fono? sim. Porque a gente vai fazer as intervenções pertinentes para desenvolver essa comunicação, essa fala, entendeu? Então, a comunicação, ela não é só verbal, né? Isso. O surdo mesmo, ele não se comunica, ele tem a língua lá de sinais dele. Uhum. Então, ele se comunica, né?
E da mesma forma, a criança autista não verbal, ele também precisa dessa intervenção para que esses meios de comunicação sejam desenvolvidos junto a ela, né? Que pode ser uma comunicação alternativa, né? E aí, de acordo com ele, vamos lá, vai utilizar o PEGS, outros instrumentos eletrônicos, porque hoje tem vários programas aí que auxiliam a criança a ganhar essa comunicação a partir daí, né? Então, a terapia é para que a criança encontre meios para que ela se comunique, né? Não apenas para que ela desenvolva fala, esse mecanismo motor oral, mas que ela ganhe essa intencionalidade de comunicar aquilo que ela quer, né? Seja lá o que for. Sentimentos, emoções, necessidades básicas, né? Então, tudo isso aí vem a partir dessa comunicação. E no caso de uma criança, é um exemplo de verdade, de uma pessoa que eu conheço. Ela tem um filho de 1 ano e 5 meses, mais ou menos, e ele chama todo mundo de tia. Ele chama ela de tia. Aí ela achava que era porque ele escutava muito isso, passava muito tempo na escolinha, na creche e tudo mais. Então, tipo, ela atribuiu a isso. Mas isso pode ser por causa do que ele escuta, isso pode ser um sinal de alerta? É a palavrinha que ele tem no vocabulário dele, né? Eu considero a mesma coisa do ABC, repetição, tá repetindo, porque o filho Sem sabe sentido. quem é, sem sentido, aleatório. Já chegou crianças para mim, mamãe, eu não, tia Elô. Então, o que é que a gente precisa dar? Um modelo adequado de fala para ela, né? Então, Excelente. não é titia, não, é tia Elô, vamos aprender, tia Elô, não é mamãe. Mas é e no tia caso Elô. da mãe? Porque Então, normalmente é o mamãe. contrário, mamãe é a primeira coisa que Pronto. Só que ele não fala Falta mãe. vocabulário pra Ele criança, chama a mãe isso. de tia. Mas Então, não é bora só lá, Isso é um ó. sinal ele de chama alerta. a mãe, ele chama você, Isso, ele chama... Sim. E Ele se ele só tem chamar essa só a mãe palavrinha. de tia, né, a gente poderia até... Mas assim, Não, ele eu chama digo, todo é um mundo sinal de de tia. alerta. É um Sim. sinal de alerta, é um Sim, atraso precisa considerável. procurar rápido. Uhum. Se fosse adultos, melhoraria o seu glossário, né? Coloca palavras novas ali, mas uma Sim. criança, Ela vai precisar de estímulo, né? mas Você sabe procura aprender. uma fonoaudióloga. Sim. Né? Exatamente. Pessoal, estamos indo para o final do nosso primeiro podcast, né? Mentes Atípicas. E eu queria que vocês falassem onde nós podemos encontrar vocês nas redes sociais, onde vocês atendem. É a hora do merchan de vocês, né? O meu Instagram é Eloísa Ribeiro, acho que underline. Eu sou ruim de lembrar dessas Mas a coisas, gente vai mas é colocar isso. embaixo. Mas aí pronto. E eu mudei de espaço, né? Importante dizer, porque tem muita gente ainda procurando no meu antigo espaço. E agora eu estou atendendo lá no Empresarial Aldísio Rocha, que é onde era o Rori Center. Então, que é em Salgueiro. isso, que é em Salgueiro, próximo à Polícia Federal. A senhora atende online? Não, Não, é? presencial. Perfeito. Doutora Micaele. Olá, e eu estou atendendo em Barbalha, de terça a sexta-feira eu estou por lá, nas segundas eu estou aqui por Salgueiro e também aos sábados a cada 15 dias. Aqui em Salgueiro é lá no Instituto Galberiano Carvalho, tá? E lá em Barbalha é na Clínica Neurointegra. Perfeito. O seu Instagram. Instagram vocês colocam aqui também, eu Ah, não sei decorado. Providenciar. Doutora Caroline Teles, por favor, fala pra gente um pouco sobre a comunidade. Mais de 1000 famílias são abraçadas na comunidade. Temos uma estratégia muito bacana para encontrar você que ainda não faz parte da nossa comunidade, especificamente com a assinatura da senhora. Isso, nós já somamos mais de 1000 pessoas na comunidade. Todos os dias, de segunda a sexta, nós temos um profissional capacitado nessa área dos transtornos, falando, fonos, TO, psicólogos, neuropediatra, tirando as dúvidas das pessoas, né? Então é uma comunidade que eu considero que ajuda muito quem tem um filho autista ou com algum outro transtorno, que vale muito a pena. A gente também vai colocar aqui o link, né, da comunidade. E quem estiver assistindo aqui esse podcast, entra, segue as meninas, me segue também, vamos colocar também o meu @. Perfeito. E a gente espera que vocês curtam. E esse podcast foi fantástico. Eu achei fantástico, muito esclarecedor. Dúvidas do dia a dia é o que a gente pega todos os dias. Se eu atender uma pessoa
hoje vai ser uma dúvida dessa, que eu vou, né, que vai estar Esclarecer. presente, né? A verdade é que esse podcast, entre, na verdade, mentes atípicas, tem a intenção de trazer ciência de uma forma bem popular para você. Esse é o primeiro de muitos. Valeu, pessoal. Excelente. Esse